Hoje vou te contar a história de um homem que, sem imaginar, cometeu o maior erro de sua vida em meio a uma festa. Trata-se de Ricardo Morales, um comerciante de esmeraldas que, sem perceber, ofendeu a esposa de Pablo Escobar na Hacienda Nápoles. A decisão que o patrão tomou a respeito dele mudou tudo para sempre, embora a reação não fosse a que ninguém antecipava. Ajude-nos a chegar a 650 likes neste vídeo e não se esqueça de se inscrever se quiser ouvir mais relatos reais como este. A noite de 15 de março de 1985 descia sobre o Vale do Madalena como um manto escuro cravejado de estrelas. Na Hacienda Nápoles, a joia mais luxuosa de Pablo Escobar, luzes multicoloridas banhavam os jardins, criando um ambiente quase irreal. O ar quente da região trazia consigo o perfume das flores tropicais, que se misturava com as fragrâncias francesas das damas e a fumaça dos charutos que fumavam os homens de maior influência em Medellín. Era uma daquelas celebrações que Pablo organizava com certa frequência, encontros destinados tanto a festejar quanto a deixar claro seu poder. Naquela ocasião comemorava-se o aniversário de Gonzalo Rodrigues Gacha, um dos sócios mais próximos do cartel. Mais de 200 pessoas haviam se reunido nos extensos jardins da fazenda. Chefes, políticos, empresários, artistas e até alguns jornalistas cuidadosamente selecionados. A mansão de estilo colonial brilhava com suas colunas brancas e varandas amplas. Dos enormes alto-falantes ouvia-se Valenato, interpretado ao vivo por um grupo trazido de Valledupar. As mesas estavam repletas de iguarias, lechona, bandeja paisa, arepas, empanadas e delícias importadas da Europa. O champanhe francês corria sem medida, enquanto os garçons, impecáveis em jaquetas brancas, atendiam aos convidados com a destreza de verdadeiros bailarinos. Em uma das varandas laterais, afastada do barulho, estava Vitória Eugênia Henao, esposa de Pablo. Usava um elegante vestido marfim de Christian Dior, presente que Pablo havia trazido de sua última viagem a Paris. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e em seu pescoço brilhava um colar de esmeraldas que reluzia como pequenas chamas verdes sob a luz. Aos 23 anos já somava 7 como esposa do homem mais temido e poderoso do país. Conversava tranquilamente com Marta Ochoa, irmã dos célebres irmãos Ochoa, também parte fundamental do cartel. Marta, de aparência frágil, mas caráter firme, observava tudo com olhos atentos e vivazes. As duas falavam de seus filhos, das novas boutiques abertas em Medellín, de qualquer assunto que não tivesse relação com os negócios de seus maridos. Essa era uma regra tácita que jamais quebrava. As mulheres não opinavam, não perguntavam e nunca se envolviam. "E como está Manuela?" perguntou Marta, referindo-se à filha mais nova de Vitória, que tinha apenas 1 ano. "Linda, graças a Deus", respondeu Vitória com um sorriso terno. "Pablo a adora. Às vezes acho que a mima demais. Imagine que já encomendou um pônei dos Estados Unidos para dar a ela quando fizer 3 anos. Marta soltou uma risada. "São todos assim. Meu irmão Jorge faria o mesmo por sua filha. Se pudessem, trariam a lua para dar a elas." Nesse instante, um garçom apareceu com uma bandeja cheia de taças de champanhe. Vitória pegou uma com elegância, agradeceu com um sorriso e bebeu apenas um gole. Não era amante do álcool, mas nessas reuniões era importante manter as aparências. De lá, pôde ver Pablo no centro do jardim, conversando animadamente com seu primo e homem de confiança, Gustavo Gaviria. Pablo vestia uma guaiabera branca, calça de linho e mocassins. Mostrava-se relaxado, com aquele sorriso largo que só exibia entre amigos. Gustavo, mais alto e magro, gesticulava contando alguma anedota que fazia rir seu primo. Ambos tinham taças na mão, embora Vitória soubesse bem que Pablo quase não provava bebida. Preferia estar sempre atento e consciente do que acontecia ao seu redor. "É incrível que Pablo construiu aqui", comentou Marta, observando os lagos artificiais iluminados pelas luzes. "Da última vez que vim, estavam trazendo as girafas." Vitória assentiu, embora uma leve sombra cruzasse seu olhar. "Sim, ele adora esse zoológico. Diz que é sua própria Arca de Noé. Passa horas folheando aquela enciclopédia de animais que comprou em Bogotá." "E os hipopótamos?" perguntou Marta, realmente interessada. "Muito bem, já se adaptaram ao rio. Pablo está feliz com eles. Diz que são seus favoritos, depois os papagaios."
Enquanto as mulheres seguiam conversando, sem suspeitar do que estava por vir, a uns 20 metros dali, perto do bar, um grupo de homens começava a falar alto demais. Entre eles estava Ricardo Morales, um comerciante de esmeraldas de segundo escalão, convidado por um sócio menor do cartel. Ricardo, de cerca de 40 anos, era robusto, com uma barriga proeminente que sua camisa estampada mal conseguia conter. O rosto avermelhado e os olhos brilhantes deixavam claro que havia bebido além da conta. Ao seu redor, vários colegas celebravam um negócio recente com risadas e brindes. Ele não pertencia ao círculo íntimo de Escobar. Na verdade, mal o havia visto algumas vezes de longe. Era um daqueles homens que orbitavam em torno do cartel sem fazer parte real dele, aproveitando a influência de Pablo e de seus sócios para impulsionar seus próprios negócios. Outro uísque, gritou Ricardo ao barman com voz rouca. E que seja bom, nada desse barato. O barman, um homem mais velho de modos corretos, assentiu e serviu com paciência. Ricardo pegou o copo sem agradecer e o ergueu em direção aos companheiros. Um brinde, senhores, pelas esmeraldas, pelo dinheiro e pelas mulheres bonitas. Sua gargalhada ecoou, causando incômodo em alguns convidados próximos. Álvaro, um homem mais jovem de seu grupo, lhe deu uma cotovelada. Fala mais baixo. Ricardo, estamos na casa do patrão. E daí? Retrucou com arrogância, arrastando as palavras. Não somos todos amigos aqui? Todos jogamos no mesmo time, não é? Sim, mas é preciso respeitar, insistiu Álvaro, olhando nervoso na direção onde estava Pablo. Ricardo fez um gesto de desprezo com a mão. Calma, homem. Estou respeitando. Só estou me divertindo como os outros. Deu outro gole longo e começou a percorrer o lugar com o olhar. A música havia mudado para um ritmo mais animado e vários casais já dançavam no gramado iluminado por luzes que giravam, criando figuras hipnóticas. Foi então que seus olhos se detiveram em Vitória. Ela continuava conversando com Marta na varanda, completamente alheia àquela tensão indesejada. A lâmpada próxima iluminava seu rosto, acentuando a elegância natural de seus traços. Olhem só que beleza, murmurou Ricardo, apontando para ela com o copo. Essa sim é uma mulher de verdade. Seus companheiros seguiram a direção de seu olhar, e um deles empalideceu na hora. Ricardo, essa é, comentou um de seus acompanhantes. Mas ele já não prestava atenção. O álcool havia nublado seu juízo até deixá-lo imprudente e desajeitado. Largou o copo sobre o balcão e, com passos vacilantes, começou a avançar em direção à varanda onde estava Vitória. Ricardo, espera, murmurou Álvaro com urgência, mas foi ignorado. Alguns dos seguranças de Pablo, homens robustos vestidos com camisas de botão e jeans, começaram a prestar atenção na situação. Um deles, apelidado de Tyson por causa do nariz achatado e do corpo de boxeador, deu um passo à frente, embora Gustavo tenha detido com um discreto movimento da mão. Queria observar até onde aquele insensato iria antes de intervir. Ricardo se colocou diante de Vitória e Marta. Forçou um sorriso que pretendia ser atraente, mas o álcool deformava em uma expressão incômoda. Boa noite, senhoritas, disse arrastando as palavras. O que fazem duas belezas como vocês tão sozinhas nesta festa? Vitória e Marta se entreolharam. A primeira manteve a serenidade, escondendo sob sua educação a repulsa que sentia. Boa noite, respondeu com tom neutro. Estamos apenas conversando. Conversando? Ricardo soltou uma gargalhada estridente. Que tédio. Vocês deveriam estar dançando, aproveitando. Uma mulher como a senhora não deveria desperdiçar o tempo só falando. Marta se enrijeceu no mesmo instante. Sabia perfeitamente quem era Vitória e entendia que aquela cena não poderia terminar bem. Senhor, acho que deveria voltar para os seus amigos, disse com firmeza. E por que eu faria isso? Retrucou Ricardo, avançando um pouco mais. Estou melhor aqui com vocês. A música continuava tocando, mas naquela varanda havia se criado um ar pesado de desconforto. Vários convidados já haviam notado o que acontecia e observavam atentos, alguns com curiosidade, outros com preocupação. Vitória respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Havia aprendido que, em sua posição, um gesto ou palavra fora do lugar poderia provocar consequências sérias. Senhor, eu sou casada, declarou com voz firme, embora controlada.
Peço que nos deixe continuar nossa conversa. Ricardo piscou, como se o próprio conceito de casada fosse difícil de compreender em seu estado. Casada, repetiu. Bom, então seu marido deveria estar aqui cuidando da senhora, não acha? Porque deixar sozinha uma mulher tão bonita é como convidar outros a... Ele não chegou a terminar a frase, porque naquele momento estendeu a mão com torpeza, mas com clara intenção de tocar o braço de Vitória. E naquele instante, tudo mudou. Ela deu um passo atrás, mostrando pela primeira vez uma expressão de verdadeiro desgosto. A taça de champanhe tremeu em sua mão e parte do líquido derramou-se sobre o vestido marfim, deixando uma mancha escura. Não me toque, disse ela, e embora não tivesse levantado a voz, suas palavras tinham a dureza do aço. Olhou para a mancha em sua roupa e depois para o homem à sua frente, com os olhos acesos entre ira e perplexidade. Ricardo, longe de se desculpar, soltou uma gargalhada vulgar. Ah, desculpe, não era minha intenção, mas também não é para tanto. É só um vestido. Com o que seu marido ganha, com certeza poderia comprar-lhe mais 100. Marta levantou-se, com o rosto pálido. Senhor, o senhor deve se retirar já, ordenou com voz trêmula. Mas Ricardo, demasiado bêbado e arrogante, não soube entender a situação. Em vez de afastar-se, aproximou-se ainda mais, invadindo o espaço pessoal de Vitória. Vamos, não seja assim. Porque não dançamos uma música. Depois conversamos com o seu marido. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que muitos mal conseguiram perceber. Ricardo levantou novamente a mão, desta vez para pousar os dedos sob o ombro de Vitória. Mas antes que conseguisse, ela ergueu a sua e lhe deu um tapa seco. O estalo ecoou na varanda, tão forte que por um instante abafou a música. A marca dos dedos ficou impressa na face de Ricardo, que recuou cambaleante, mais pelo espanto do que pela força do golpe. O silêncio foi absoluto. A orquestra parou. 200 convidados permaneceram imóveis, com os olhos fixos na cena da varanda. Vitória respirava ofegante. O peito subia e descia, a mão ainda erguida e os olhos brilhavam com lágrimas de fúria contida. Ricardo levou a mão ao rosto. Sua expressão mudou em segundos. Da surpresa passou a um ódio furioso. Cadela! Cuspiu. Como ousa? E então, diante do olhar horrorizado de todos, levantou o braço. O punho fechado avançava direto contra Vitória, com a clara intenção de atingi-la, mas nunca chegou ao seu destino. Uma mão de ferro deteve seu punho no ar, a centímetros do rosto dela. Ricardo virou a cabeça, confuso, e se deparou com o olhar mais temido de toda a Colômbia. Pablo Escobar estava ali, como se tivesse surgido do nada. Seus dedos apertavam o punho de Ricardo com tanta força que os ossos começaram a estalar. O que realmente causava terror não era sua força física, mas sim a expressão que se desenhava no rosto de Pablo. Não havia traço de raiva, tampouco um acesso de fúria. Seus olhos eram como dois abismos escuros, vazios de qualquer sentimento, exceto por uma frieza calculista que congelava o sangue. Seus lábios formavam uma linha reta, quase insinuando um sorriso que jamais chegava a refletir-se em seu olhar. O que está acontecendo aqui? Perguntou Pablo, com uma voz calma, quase cordial, embora cada palavra carregasse uma ameaça oculta capaz de fazer tremer até os homens mais valentes. Ricardo, ainda sob o efeito do álcool, percebeu aquele medo instintivo que qualquer ser humano sente ao se ver diante de um predador. Seu rosto, avermelhado pela bebida, começou a perder a cor. Eu só, gaguejou, tentando afastar o pulso do aperto de ferro de Pablo. Mas Pablo não cedeu. Em vez de soltá-lo, usou a outra mão para segurar suavemente o braço de Vitória, afastando-a com delicadeza e colocando-se por completo entre ela e Ricardo. Vitória, meu amor, disse, sem desviar os olhos de Ricardo. Você está bem? Sim, respondeu ela com a voz trêmula. Mas este homem... Eu sei, interrompeu Pablo, em tom suave. Eu vi tudo. Aquelas 4 palavras atingiram Ricardo como uma sentença de morte. O restante dos convidados havia se agrupado, formando um semicírculo, assistindo em um silêncio quase fúnebre. Atrás de Pablo estava Gustavo Gaviria e, logo atrás dele, uma dúzia de seguranças surgidos do nada, erguendo-se como um muro de força e lealdade. Finalmente, Pablo soltou o pulso de Ricardo, que o retirou massageando com uma expressão de dor.
O comerciante de esmeraldas tentou recompor-se, embora sua mente, entorpecida pelo álcool, mal começasse a compreender a magnitude do erro cometido. Dom Pablo, eu não sabia. Quero dizer, não sabia o quê? Interrompeu Pablo, com aquela calma que resultava ainda mais perigosa que um grito. Não sabia que estava na minha casa. Não sabia que aqui se respeitam todas as mulheres. Ou acaso não sabia que estava colocando as mãos sobre minha esposa? A última palavra foi pronunciada com tal ênfase que as pernas de Ricardo pareceram transformar-se em gelatina. Alguns convidados abafaram exclamações de espanto. Os que não conheciam Vitória acabavam de compreender a quem aquele insensato havia ofendido. Dom Pablo, de verdade me desculpe. Eu estava bêbado, nem sequer a reconheci. Silêncio, ordenou Pablo. Ricardo fechou a boca imediatamente. Não quero ouvir desculpas. Sem desviar sua atenção de Ricardo, Pablo virou-se ligeiramente para Gustavo. Gustavo, quem permitiu que este homem entrasse na minha casa? Gustavo consultou brevemente um dos presentes e respondeu. Foi convidado por Jairo Gomes, patrão. Ele é um dos nossos contatos no negócio das esmeraldas. Pablo assentiu devagar, como processando a informação. Muito bem. Quero que alguém traga Jairo aqui, agora mesmo. 2 seguranças desapareceram entre a multidão. O silêncio era tão profundo que se ouviam os grilos no jardim e o rugido distante de um leão no zoológico. Pablo deu um passo atrás, criando mais distância entre ele e Ricardo. Colocou as mãos nos bolsos de sua calça de linho, assumindo uma postura quase relaxada, embora ninguém se deixasse enganar por aquela falsa calma. Sabe o que mais me incomoda? Disse Pablo, em um tom que parecia amistoso. A falta de respeito. Eu construí tudo isso, fez um gesto amplo indicando a fazenda com respeito. Respeito pelos meus sócios, pelos meus trabalhadores, pela minha família. E o mínimo que espero é o mesmo respeito em troca. Ricardo assentia desesperadamente, com o suor escorrendo pela testa apesar da brisa noturna. Sim, Dom Pablo, o senhor tem toda a razão. Eu respeito. Evidentemente não, interrompeu Pablo com frieza. Se respeitasse, não teria incomodado minha esposa. Não teria insistido quando ela pediu que se afastasse. E, claro, repetiu a palavra com força, não teria tentado agredi-la. Nesse instante, os seguranças retornaram trazendo Jairo Gomes, um homem de uns 35 anos, nervoso, claramente arrastado da pista de dança e ainda com o cheiro de álcool. Dom Pablo, balbuciou Jairo, inseguro. O senhor mandou me chamar. Pablo fitou com aquela expressão gélida. Jairo, este senhor afirma que foi você quem o convidou para minha festa. Jairo olhou para Ricardo, pálido com a face avermelhada, cercado por seguranças. O medo refletiu-se de imediato em seu rosto. Sim, patrão, eu achei que não haveria problema. Ricardo é um bom homem. Negocia esmeraldas de maneira honesta. Honesto? Repetiu Pablo, com um tom de ironia. Parece-lhe honesto o que ele acaba de fazer? O que ele fez? Balbuciou Jairo. Atacou minha esposa, tocou nela sem consentimento, estragou seu vestido e até tentou agredi-la. Enumerou Pablo com voz firme, certificando-se de que cada convidado ouvisse com clareza. Jairo fechou os olhos, entendendo seu erro. No mundo de Pablo Escobar, cada convidado era responsabilidade de quem o havia trazido. Patrão, eu não sabia. Ele nunca havia feito algo assim. Eu juro. Pablo levantou a mão, silenciando. Tranquilo, Jairo. Você não agiu diretamente, mas deve compreender que ao trazer alguém para minha casa, responde pelo comportamento dessa pessoa. Entende? Sim, patrão. Eu entendo. Pablo assentiu e voltou a fixar o olhar em Ricardo, que parecia à beira do desmaio. A música permanecia desligada. 200 convidados estavam imóveis, testemunhas da lição que Pablo Escobar estava prestes a dar. Vitória havia se refugiado junto a Marta, que a abraçava pelos ombros em sinal de apoio. Pablo começou a caminhar em torno de Ricardo, observando como um cientista que analisa um espécime estranho. O som de seus mocassins ecoava sobre a pedra da varanda. Sabe o que vou fazer com você? Perguntou, ao deter-se diante dele. Ricardo negou com a cabeça, incapaz de articular palavra. Pablo sorriu. Não era um sorriso agradável. Nada. Por enquanto não farei nada. Um murmúrio percorreu os presentes.
Até Gustavo se mostrou surpreso. Mas não se engane, continuou Pablo, e o silêncio voltou de imediato. Isto não terminou. O que acontecer depois dependerá de você. Ricardo piscou, confuso. De mim? Exato, assentiu Pablo. Eu acredito em dar segundas oportunidades. Nem sempre, mas às vezes. E esta será a sua segunda oportunidade, embora terá que conquistá-la. Todos aguardavam em expectativa. Amanhã, às 9 em ponto da manhã, você estará no meu escritório em Medellín. Sabe onde é? Sim, Dom Pablo, sussurrou Ricardo. Muito bem. Você chegará pontual, sóbrio e com um pedido de desculpas sincero preparado. Um pedido de desculpas não apenas para mim, mas sobretudo para minha esposa. E então discutiremos como compensará o que fez esta noite. Pablo fez uma pausa antes de acrescentar, em tom gelado. Se você não aparecer, ou se chegar mesmo que seja um minuto atrasado, entenderei que não valoriza a oportunidade que lhe dou. E lhe asseguro que se arrependerá profundamente dessa decisão. Fui claro? Sim, Dom Pablo. Claríssimo. Estarei lá. Prometo. Não prometa a mim, corrigiu Pablo. Prometa a ela. Ricardo virou-se para Vitória, com lágrimas de medo e vergonha nos olhos. Senhora, lamento muitíssimo. Não tenho desculpa para o que fiz. Amanhã estarei no escritório. Juro pela minha mãe. Vou compensar. Vitória observou longamente em silêncio. Finalmente, assentiu com uma dignidade que impressionou a todos. Pablo fez um gesto a seus homens. Levem-no. Tirem-no da minha propriedade. E Jairo, você também vai embora. Volte quando aprender a escolher melhor suas amizades. Os seguranças cercaram Ricardo e Jairo, escoltando-os até a escuridão além dos jardins. Os convidados abriam caminho, observando sem pronunciar palavra. Quando desapareceram, Pablo voltou-se para a multidão. Sua expressão havia recuperado a cordialidade do anfitrião elegante. Senhoras e senhores, lamento muito este incidente, mas já está resolvido. Vamos continuar a festa. Orquestra, por favor. A música retornou, primeiro tímida, depois com força. Os convidados retomaram as conversas, embora o tema principal fosse o que acabavam de presenciar. Pablo caminhou até Vitória, segurando-a delicadamente pelos braços. Você está bem, meu amor? Perguntou, com verdadeira preocupação. Sim, estou bem, apenas surpresa. Surpresa com o quê? Com a ousadia dele? Não respondeu ela. Com a sua reação. Achei que você o mataria aqui mesmo. Pablo sorriu levemente. Há um tempo e um lugar para tudo. Vitória, esta é a sua festa, na sua casa. Eu não ia manchá-la com violência desnecessária. Ela olhou nos olhos, descobrindo neles algo que quase ninguém via. O homem por trás do mito, o marido que se preocupava com seu bem-estar. Obrigada, sussurrou. Não me agradeça por proteger o que mais amo neste mundo, respondeu Pablo, beijando suavemente sua testa. Gustavo aproximou-se então. Patrão, quer que coloque alguém para vigiar esse homem? Pablo refletiu por um instante. Sim, que o sigam até sua casa, mas com discrição. Quero saber se cumpre amanhã ou se tenta fugir. Entendido, disse Gustavo, afastando-se para dar a ordem. Marta, que permanecerá ao lado de Vitória, falou enfim. Quer que eu acompanhe para dentro ou trago algo para arrumar o vestido? Vitória olhou para a mancha de champanhe sobre seu vestido Dior. Para surpresa de ambas, soltou uma pequena risada. Não importa, Marta. No fim, é só um vestido. Como aquele insensato disse, Pablo poderia me comprar 100 vestidos a mais. Mas, ao contrário de Ricardo, suas palavras não vinham carregadas de arrogância, e sim tingidas de um humor sombrio diante do ocorrido. Pablo sorriu com verdadeiro afeto. Assim é minha vitória, nada a derruba. A celebração, pouco a pouco, retomou o ritmo, embora com um tom diferente. Os convidados haviam recebido um lembrete daquilo que o ambiente festivo os fizera esquecer. Estavam na residência do homem mais temido da Colômbia, e esse homem defendia o que era dele com determinação absoluta. Num canto do jardim, 2 jovens sicários do cartel conversavam em voz baixa. Você viu isso? Perguntou um deles, um rapaz de pouco mais de 20 anos com bigode ralo. O patrão deixou o cara ir embora tão fácil.
O outro, mais experiente, balançou a cabeça. Não seja ingênuo. Julian, o patrão não o deixou livre. Só está esperando. Esperando o quê? Para ver se esse sujeito é tão idiota a ponto de não aparecer amanhã. E se aparecer, para ver se a desculpa dele satisfaz o patrão, disse Sicário antes de dar um gole em sua cerveja. De qualquer forma, esse homem já está morto. Só não sabe ainda. Julian tentou absorver aquilo com a pouca experiência que sua juventude lhe dava. E por que esperar? Por que não acabar com ele aqui mesmo? Porque o patrão pensa com frieza, explicou o outro. Se o mata aqui, na própria festa, diante de tantos políticos e gente poderosa, ficaria mal. Pareceria apenas um brutamonte sem controle. Ele se inclinou e acrescentou. Mas se dá uma oportunidade e o homem a desperdiça, então ele mesmo escolhe o próprio destino. É mais limpo, mais elegante. Julian assentiu, achando que compreendia, embora não estivesse totalmente convencido. Enquanto isso, em outra parte do jardim, os irmãos Ochoa comentavam o ocorrido. Jorge Luiz, o mais velho, fumava um charuto enquanto observava Pablo conversar com os convidados como se nada tivesse acontecido. Temos que admitir, disse calmamente, Pablo sabe como lidar com essas coisas. Outro em seu lugar teria sacado uma arma e tudo teria terminado num banho de sangue. Fábio, o mais jovem, concordou, mas todos sabemos que isso não vai ficar assim. Esse sujeito cometeu um erro imperdoável. Exato, interveio Juan David, o do meio. Pablo está apenas jogando com a estratégia. Lembram do homem que o desrespeitou há 2 anos? Pablo também lhe deu uma oportunidade, disse, fazendo aspas com os dedos. O homem desapareceu uma semana depois. Nunca mais se soube dele. Os 3 irmãos entenderam que não haviam assistido a um simples incidente, mas sim a uma demonstração de poder. Uma lição pública sobre o que acontecia quando alguém cruzava os limites. Vitória, após conversar um pouco mais com Marta e receber o apoio de várias convidadas, decidiu retirar-se para a mansão. Pablo a acompanhou até a entrada, certificando-se de que estava bem. Tem certeza de que não quer que eu acabe com a festa? Perguntou, disposto a expulsar todos se ela pedisse. Não. Pablo, não deixe que esse idiota arruine a celebração do seu amigo. Só preciso me trocar e descansar um pouco. Quer que eu suba com você? Vitória o beijou suavemente. Fique com seus convidados. Eu estarei lá em cima. Se precisar, eu chamo você. Pablo a seguiu com o olhar enquanto ela subia as escadas de mármore até desaparecer no 2º andar. Depois voltou à festa, onde Gustavo esperava com o uísque. Já coloquei Tyson e o negro para segui-lo, informou Gustavo. Vão vigiá-lo a noite toda. Ótimo, respondeu Pablo, provando um gole. Amanhã teremos uma conversa muito interessante com esse senhor. Acha que ele vai aparecer? Alguns sabem reconhecer quando sua vida depende de uma decisão. Outros são tão tolos que cavam a própria cova. Amanhã saberemos que tipo de homem é Ricardo Morales. A festa continuou até de madrugada. A orquestra não parou de tocar. O champanhe seguiu correndo, e pouco a pouco o incidente foi sendo relegado entre os convidados, substituído por risos e música. No entanto, quem conhecia Pablo Escobar sabia que o verdadeiro espetáculo estava apenas começando, e que ao amanhecer viria o próximo ato. Quando os últimos convidados se retiravam e o céu se pintava de tons rosados alaranjados, Pablo subiu ao quarto. Vitória dormia profundamente. Ele ficou em silêncio diante da janela, observando seu zoológico enquanto os animais despertavam. Em sua mente já planejava exatamente o que diria Ricardo Morales, preparado para os 2 cenários, que ele aparecesse ou que não aparecesse. A noite na Hacienda Nápoles havia terminado, mas a história de Ricardo Morales, seu erro estava apenas começando. E no mundo de Pablo Escobar, erros sempre tinham um preço. O patrão esboçou um leve sorriso ao ver o sol nascer sobre seu império. Será um dia muito interessante. Ricardo Morales, por sua vez, não lembrava como havia chegado em casa. O que aconteceu após ser escoltado da fazenda era um turbilhão de medo, náuseas e confusão. A única coisa clara era que, em algum momento, terminou sentado no sofá de seu apartamento, ainda com a camisa florida, encharcada de suor e com um tremor que parecia febre. Sua residência ficava em Laureles, um bairro de classe média alta de Medellín, habitado por comerciantes e profissionais.
Era um edifício de 8 andares, com fachada de tijolos, e ele ocupava o quinto. Normalmente, sentia orgulho de tê-lo comprado após anos no negócio das esmeraldas. 3 quartos, 2 banheiros, um terraço com vista para as montanhas. Mas naquela noite não era um refúgio, e sim uma prisão. A luz da lua projetava sombras inquietantes. Ricardo, com passos fracos, chegou ao banheiro e se olhou no espelho. Mal reconhecia o homem que o encarava. Estava pálido, com olheiras profundas e os olhos avermelhados. A bochecha ainda marcada pela bofetada de Vitória. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Sussurrou. Lavou o rosto com água fria, sem conseguir acalmar o pânico. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar gelado de Escobar, o de um homem capaz de decidir sua morte com a mesma naturalidade com que outros pediam um café. O relógio de parede marcava 3h15 da madrugada. Restavam-lhe menos de 6 horas antes de se apresentar diante de Escobar. Dormir era impensável. Cada vez que tentava, sua mente o bombardeava com imagens de seu fim. Pegou um copo de água, mas suas mãos tremiam tanto que derramou no próprio pantalão. Enterrou o rosto entre as mãos, afundado no desespero. Como havia chegado tão baixo? O álcool havia nublado seu juízo. Sim, mas não era desculpa. Ele havia ultrapassado um limite que jamais deveria ter cruzado. Um barulho de motor na rua o fez saltar. Correu até a janela, com o coração martelando nos ouvidos. Era apenas um táxi. Ninguém tinha vindo buscá-lo ainda, mas sentia que estava sendo vigiado. Tinha certeza de que homens de Escobar o seguiam nas sombras. Desesperado, andava de um lado para o outro. Uma ideia venenosa lhe passou pela mente: fugir. Poderia juntar dinheiro, malas, escapar para o Equador, a Venezuela ou ainda mais longe, mudar de nome e recomeçar do zero. Mas logo descartou. Pablo tinha tentáculos em todo o continente. Fugir seria apenas assinar sua sentença. Não. A única opção era comparecer ao encontro, pedir perdão e rezar para que o patrão mostrasse clemência. Mas que desculpa bastaria? Que palavras poderiam apagar o fato de ter assediado a esposa do homem mais poderoso do país? Manchado seu vestido, pior ainda, tentado agredi-la, sentiu outra onda de náusea e correu ao banheiro para vomitar. De joelhos no chão frio, chorou com a voz quebrada. Por favor, Deus, deixe eu viver. Te juro que nunca mais vou beber. Nunca mais vou fazer algo assim. Só me deixa viver. Às 4 da manhã, levantou-se decidido a levar algo que demonstrasse seu arrependimento. Dinheiro não. Escobar tinha mais do que qualquer um poderia imaginar. Joias também não. Mas lembrou-se de sua coleção privada de esmeraldas. 12 pedras excepcionais guardadas durante anos. Seu maior tesouro. Tirou-as do cofre. Sob a luz, brilharam com um verde hipnótico. Valiam mais de $200 mil, quase toda sua fortuna. Envolveu-as em veludo e as guardou em um estojo de cedro decorado com incrustações. Que isso seja suficiente. Por favor, murmurou. As horas se arrastaram com uma lentidão torturante. Às 6, tomou banho, fez a barba e vestiu seu melhor terno. Cinza escuro de lã, camisa branca, gravata azul, sapatos reluzentes. O reflexo no espelho era mais digno, mas o medo ainda estava em seus olhos. Às 7 saiu para a rua. Decidiu não levar seu Renault. Preferiu um táxi. O ar fresco de Medellín o envolveu enquanto pensava que, para ele, talvez aquela fosse a última manhã. Deu um endereço falso ao motorista, o edifício Coteger, embora soubesse que o verdadeiro destino era outro, mais discreto. Desceu 2 quadras antes. Caminhou até o edifício de fachada de vidro onde Escobar mantinha seu escritório sob uma empresa fictícia. Eram 8h30. Havia chegado com meia hora de antecedência. Pontualidade não basta. Preciso demonstrar seriedade, pensou. Subiu no elevador até o 5º andar, carregando o estojo nos joelhos como se fosse seu salva-vidas. A recepcionista o cumprimentou com cortesia e confirmou sua reunião. Os 20 minutos de espera pareceram eternos, até que finalmente, às 9 em ponto, a porta se abriu. Gustavo Gaviria apareceu, com sua postura autoritária apesar das roupas simples. Senhor Morales, Dom Pablo receberá agora. Ricardo levantou-se, com o estojo firmemente apertado nas mãos. Entrou no amplo escritório, com uma escrivaninha de mogno e grandes janelas.
Ali estava Pablo Escobar, vestido de branco, revisando papéis. Levantou o olhar e seus olhos escuros o atravessaram com a mesma frieza da noite anterior. Bom dia, Senhor Morales, disse com uma cortesia seca. Chegou pontualmente. Isso é bom. Bom dia, Dom Pablo, respondeu Ricardo quase em um sussurro. Sente-se. Ricardo obedeceu, enquanto Gustavo fechava a porta e permanecia de pé, vigilante. Pablo recostou-se na cadeira, analisando Ricardo em silêncio por um longo instante. Pablo permaneceu em silêncio por alguns segundos, deixando que o peso da tensão esmagasse Ricardo. Seus olhos, escuros e impenetráveis, pareciam analisá-lo até despilo por dentro. Finalmente falou. Então, Senhor Morales, disse com uma calma glacial. ¿Tem algo a me dizer? Ricardo engoliu em seco. Suas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar o estojo de cedro. Como o movimento trêmulo, colocou-o sobre a mesa e o empurrou em direção a Pablo. Dom Pablo balbuciou. Cometi o erro imperdoável. Estava bebado. Não pensei. Desrespeitei sua esposa isso não tem justificativa. Só quero pedir perdão. De joelhos se for preciso. Trouxe isto, não como pagamento, porque sei que não há como pagar o que fiz, mas como prova de arrependimento. Pablo abriu o estojo. Sob a luz do escritório, as esmeraldas brilharam como fulgor intenso, verdes como uma floresta úmida sob o sol. Por instante não disse nada. Apenas fechou a caixa e a deslizou para o lado, como se não significasse absolutamente nada. ¿Sabe o que é curioso? Morales? Perguntou com voz suave, quase amigável. Que você acha que sua vida vale essas pedras? Ricardo abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Eu só quero viver, Dom Pablo. Farei o que o senhor mandar. Pablo recostou-se na cadeira e observou em silêncio. O escritório parecia mais frio, como se o próprio aguardasse o veredicto. Ontem à noite, continuou Escobar, você teve a usar de tocar no que mais valorizo neste mundo. E, mesmo assim, aqui está, respirando na minha frente. Isso já deveria LH dizer que sou o homem mais paciente do que muitos pensam. Inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Mas também sou o homem que não esquece. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Vou LH dar duas opções. Morales, disse Pablo com voz firme. A primeira, você desaparece de Medellín hoje mesmo. Deixa seus negócios, seu apartamento, tudo, e jamais cruza novamente sua sombra como a mina em coma da minha família. Vai embora apenas com a roupa do corpo, como o MK espancado, e agradece a Deus todos os dias por ainda estar respirando. Pablo fez uma pausa, acendeu o cigarro e soltou a fumaca lentamente. A segunda é que meu pessoal cuide de você aqui e agora. O silêncio tornou-se insuportável. Ricardo sentiu que seu coração ia explodir. Olhou para o estojo de esmeraldas, depois para Pablo, e finalmente se atreveu a responder. Eu vou embora, Dom Pablo. Juro, hoje mesmo. O senhor nunca mais vai ouvir falar de mim. Pablo assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta desde o início. Muito bem. Deu uma tragada profunda no cigarro. Gustavo, acompanhe-o até a saída. Ricardo se levantou cambaleando, como se suas pernas fossem de papel. Ainda não conseguia acreditar que continuava vivo. Enquanto saía do escritório, sentiu o olhar gelado de Pablo cravado em suas costas, o aviso mais poderoso do que qualquer palavra. Quando a porta se fechou atrás dele, Pablo ficou em silêncio por instante. Depois olhou para Gustavo. De qualquer forma, mande dois homens para segui-lo. Quero ter certeza de que ele cumpre sua palavra. E senão, você já sabe o que fazer. Gustavo assentiu sem precisar de mais instruções. Do outro lado da cidade, enquanto o táxi o afastava do escritório, Ricardo respirava com dificuldade, como o condenado que acabara de receber o indulto de última hora. Mas, no fundo de sua mente, sabe que seu destino já estava marcado. Havia olhado nos olhos de Pablo Escobar de perto e compreendia que nenhum erro ficava impune. A vida LH havia dado uma última oportunidade, e talvez, apenas talvez, essa oportunidade não durasse muito.